Bom, em editorial publicado nesta segunda-feira, o Estadão defendeu o fim dos inquéritos instaurados irregularmente no Supremo Tribunal Federal a partir de 2019. Desde então, esses processos serviram para retirar do ar conteúdos inapropriados, prender jornalistas e políticos de direita e investigar dezenas de casos. Para o jornal, uma das consequências dos chamados inquéritos perpétuos é a concentração, abre aspas, de forma permanente na corte da competência de todos os casos relativos a crimes contra a democracia, fecha aspas. Ainda de acordo com a publicação, não fez bem ao país nem ao Supremo um permanente e extravagante protagonismo da Corte Constitucional, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Silvio Navarro, recentemente comentamos aqui uma entrevista do ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi perguntado por um jornalista quando o inquérito das fake news acabaria, e ele disse o seguinte: só acaba quando termina, e lá se vão quase 5 anos, né? Salvo engano, em março, completa aí 5 anos desse inquérito das fake news, um inquérito, diga-se de passagem, sigiloso, né? E que concentra muito poder na corte e ainda se tornou um instrumento de coação, de ameaça nesses últimos anos no Brasil. Paula, vamos lá. O inquérito 4781, e hoje já são 9, porque foi se desmembrando nesse período todo. Esses inquéritos, eles precisam ser encerrados. É imperativo que eles sejam encerrados simplesmente porque eles não cumpriram a sua função. O inquérito é aberto para uma investigação. Naquele período da investigação em curso, ele traz a público algum fruto. Esses inquéritos não trouxeram nenhum fruto. Eles funcionaram simplesmente como uma espada apontada para o pescoço de quem participava da vida política ou no campo da imprensa, do jornalismo e também influenciadores digitais, pessoas sérias contra o lulismo, no combate à esquerda, no combate ao lulismo, no combate a uma quadrilha que retornou ao poder segundo o atual vice-presidente da República. Todos foram colocados nesta gaveta e dali não foi produzido absolutamente nada. O ministro Alexandre de Moraes não trouxe a público, eu vou insistir neste ponto, algo que mostrasse que aqueles inquéritos serviram para alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Por que essa gaveta continua aberta? E nela cabe de tudo hoje em dia. As pessoas que participaram daquele tumulto no dia 8 de janeiro, que agora completará 1 ano, foram colocadas lá. E aí esse inquérito é utilizado para apontar o dedo contra o que eles chamam de golpistas. Mas isso começou com um inquérito sobre fake news. Não tem ninguém da esquerda nessa gaveta. Por que André Janones não é investigado? Por que os sites de esquerda, os progressistas iluminados, não são investigados? Por que as pessoas que produziram comprovadamente fake news durante a campanha eleitoral não foram punidas e não receberam o mesmo tratamento das pessoas que são os bolsonaristas, como o ministro Luiz Roberto Barroso acabou de dizer que precisam ser combatidos, inclusive aqueles que têm mandato legítimo no Congresso Nacional, eleitos pelo povo. Os juízes não são eleitos, os magistrados não foram eleitos pelo povo. Vou repetir porque isso é importante. Ele está dizendo que aquelas pessoas estão lá e a culpa da crise que existe hoje no Brasil entre poderes é de pessoas que receberam o voto legítimo. O segundo ponto a destacar é a manifestação de um jornal tradicional no Brasil, maior jornal aqui do estado de São Paulo, sobre esse caso. É a primeira manifestação de um veículo da imprensa tradicional sobre este episódio. É claro que pode-se questionar uma ou outra palavra, um ou outro termo, é evidente, qualquer um pode questionar, assim como nós também podemos ser questionados, mas a bola cai do lado certo do campo, o envelope está entregue, o recado está dado e o Jornal do Estado de São Paulo está do lado certo dessa vez. Já foram longe demais esses inquéritos. O Augusto acabou de fazer menção a isso. Não há inquérito perpétuo no judiciário nenhum, nem em primeira instância e muito menos na última corte recursal, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é possível completar 5 anos e não trazer nada a público, nada. Creio,
como se diz lá em Brasília, que a intenção do ministro Alexandre de Moraes era encerrar esses inquéritos se o projeto 2630, o PL da censura, passasse no Congresso Nacional. Ele teria uma justificativa para dizer que os inquéritos dele, que as investigações que ele diz ter comandado, que aliás cabe ali inclusive a confusão no aeroporto de Roma foi parar, sabe-se Deus por quê nesses inquéritos, né? Mas ele teria um motivo para dizer, olha, esse projeto é fruto das minhas investigações. O projeto não passou, os inquéritos continuam lá. Como disse o Jornal Estado de São Paulo, para o bem do Brasil e da democracia, porque esses inquéritos constrangem a democracia, eles precisam acabar. Augusto, o Silvio tocou num ponto de parcialidade. Só para ficar num exemplo recente, na semana passada o deputado Ottoni de Paula pediu a inclusão do perfil Choquei, daquela conta na rede social Choquei, aquele perfil de fofoca que acabou repercutindo uma informação falsa, mentirosa, que infelizmente culminou numa tragédia da menina Jéssica, que acabou tirando a própria vida. Pediu a inclusão desse perfil no inquérito das fake news e até agora não houve resposta, não houve retorno sobre esse caso. O Silvio resumiu muito bem a ópera. Não há nenhum brasileiro incluído nesse inquérito que não tenha sido adversário do Lula, não tenha votado contra o Lula. E isso não existe nessa sentença que eu me referi, nesse voto a que eu me referi, que foi acompanhado pela unanimidade do Supremo, que tinha praticamente a composição atual. Houve poucas mudanças. Ele diz que é o seguinte, a certa altura ele diz que a liberdade de expressão permite que sejam defendidas quaisquer posições políticas, ideológicas, que mesmo as equivocadas, mesmo as que não batam com a opinião da maioria dos... Ele diz, ele liquida o comportamento, ele impede que seja considerado constitucional com esse voto tudo que ele fez depois de 2018. O que aconteceu em 2018? Esse inquérito esse voto o julgamento é de junho. Aconteceu a vitória inesperada, então, do Jair Bolsonaro. É isso que explica, então, essa mudança, porque eles defendem com veemência a liberdade de expressão que foi trucidada nesses últimos anos. E espero que toda a imprensa recupere o juízo, passe a ver as coisas como as coisas são. Tomara. É hora de acordar, para que eles não venham com essa conversa fiada de qualificar de blogueiro bolsonarista e todo mundo que expresse a sua opinião e que não esteja trabalhando num órgão da velha imprensa.